Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A porteira range quando empurro. Sempre range. O som metálico corta o silêncio da tarde como grito de bicho ferido. Já perdi a conta de quantas vezes prometi a mim mesmo que ia consertá-la. Comprar dobradiça nova, passar óleo, apertar os parafusos. Mas nunca faço. Acho que no fundo eu gosto daquele rangido. Pelo menos é um som. Pelo menos quebra o silêncio que pesa demais. O calor de meio de tarde cai como cobertor molhado sobre os ombros. Fevereiro em Goiás não perdoa. O sol queima a pele mesmo por baixo do chapéu de couro. A poeira vermelha levanta com cada passo e gruda no suor que escorre pelas costas. Limpo a testa com as costas da mão e olho para o céu sem nuvem. Azul demais. Vazio demais. Minha vida cabe em 50 hectares de terra seca, 3 vacas magras que mal dão leite, uma casa de madeira que geme à noite feito alma penada e uma solidão que já virou companhia. Não reclamo. Aprendi a aguentar. A vida me ensinou isso cedo. Acordo todo dia antes do sol nascer. Café preto forte, sem açúcar, pão dormido que eu mesmo faço uma vez por semana. Silêncio, sempre silêncio. Vou até o curral, verifico se tem água no coxo, conserto cerca onde o gado passou, volto para casa quando o sol já está alto. Almoço sozinho. Feijão, arroz, ovo frito quando tem. Descanso na varanda olhando o nada. Janto sozinho quando escurece. Durmo sozinho no quarto que era dos meus pais. Amanhã acordo e recomeça tudo igual. Não me vejo como coitado. Tem gente pior. Pelo menos eu tenho terra. Pelo menos tenho um teto. Tem gente que não tem nem isso. Perdi minha mãe quando tinha 12 anos. Febre que não baixava. Corpo queimando, delirando, chamando meu nome. Não tinha dinheiro para médico. Não tinha carro para levar na cidade. Ela morreu na minha frente e eu não pude fazer nada. Só segurar a mão dela até parar de apertar a minha de volta. Meu pai tinha sumido anos antes. Disse que ia procurar serviço em Goiânia. Nunca mais voltou. Nunca mandou carta. Nunca mandou dinheiro. Sumiu como fumaça. Fiquei com um tio que mal olhava para mim. Aprendi a trabalhar na terra porque não tinha escolha. Aprendi a ficar sozinho porque ninguém ficou. Tive uma mulher uma vez. Clarice, olhos claros, riso fácil, mãos macias que nunca tinham pego em enxada. Conheci ela na festa da igreja. Me apaixonei do jeito bobo que homem da roça se apaixona, achando que amor resolve tudo. Pedi em casamento. Ela disse sim. Planejamos vida juntos. Mas quando ela viu de verdade o que era morar no meio do nada, longe de tudo, sem vizinho, sem festa, sem movimento, sem futuro que não fosse terra e gado, ela desistiu. Voltou para a cidade, casou com um comerciante, teve filhos, vida boa. Não guardo raiva. Eu entendo. Esse lugar não é para qualquer um. Esse lugar mata aos poucos, ou ensina a sobreviver. Caminho até a casa devagar, sentindo o peso da tarde. As galinhas ciscam perto da varanda. O cachorro morreu faz 3 anos e eu nunca arrumei outro. Pra quê? Pra morrer também e eu ficar mais sozinho ainda? Subo os degraus de madeira que rangem tanto quanto a porteira. Sento na cadeira de balanço que era da minha mãe. Olho para o horizonte. Terra seca até onde a vista alcança. Céu grande demais, silêncio grande demais. Às vezes, quando a noite aperta e o vento bate nas janelas, eu me pergunto se ainda lembro como é conversar de verdade. Como é olhar nos olhos de alguém e sentir que existe mais do que cerca quebrada, poeira vermelha e céu vazio. Fecho os olhos e escuto os grilos começando a cantar. Logo vai escurecer. Logo vai esfriar. Logo vou jantar sozinho de novo. Amanhã é sexta. Vou na vila buscar ração para as vacas. Talvez compre óleo para a porteira. Talvez não. Acordo quando o dia ainda está escuro. O galo do vizinho canta lá longe, do outro lado do pasto.
Levanto devagar, sentindo as juntas reclamando. 52 anos pesam diferente quando a vida foi dura. Calço a bota, pego o chapéu pendurado no prego atrás da porta, atravesso o terreiro. A neblina baixa cobre tudo. Fevereiro tem dessas. Calor de rachar de dia, friozinho de madrugada. Caminho até a porteira para abrir para o gado sair para o pasto. É cedo ainda, mas as vacas já estão esperando, mastigando capim seco, balançando o rabo. Quando chego perto da cerca, paro. Tem alguém ali, uma criança. Menino pequeno, sentado no chão de terra vermelha, encostado no mourão da porteira. Roupa suja rasgada em vários lugares. Pés descalços machucados, cheios de cortes e terra grudada. Cara magra demais, olheiras fundas, lábios rachados. Fico parado olhando. Por um momento, acho que tô vendo coisa. Solidão faz isso com a cabeça da gente às vezes. Mas ele levanta os olhos para mim. Olhos de criança velha, cansada, sem brilho. Bom dia, digo baixo, sem me aproximar muito. Ele não responde, só olha. Aquele jeito de quem já desistiu de pedir ajuda, de quem já aprendeu que ninguém vem. Onde está sua mãe, menino? Silêncio. Olho ao redor. A estrada de terra se perde no horizonte dos dois lados. Vazia. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Só mato seco, cerca velha e o sol começando a clarear o céu. Tá perdido? Nada. Alguém te trouxe até aqui? Ele continua mudo, mas vejo o corpo dele tremendo. Não é de frio, é de fome. Reconheço aquele tremor. Já senti ele quando criança. Abaixo devagar, ficando na altura dele. Ele recua um pouco, encostando mais no mourão. Calma, não vou te machucar. Só quero saber se você tá bem. Ele me encara, estudando, tentando decidir se pode confiar. Quando foi a última vez que você comeu? Ele engole seco, a garganta fazendo barulho. Os olhos começam a marejar, mas ele segura. Criança que aprende a não chorar porque choro não resolve nada. Suspiro fundo. Olho para a estrada de novo. Não tem ninguém. Esse menino não apareceu aqui sozinho. Alguém trouxe, alguém deixou. Podia fingir que não vi. Podia tocar o gado pro pasto e voltar para casa. Podia esperar alguém da vila passar e avisar. Podia deixar para lá. Não é problema meu. Não pedi para esse menino aparecer na minha porteira. Mas não consigo. Nunca consegui ignorar gente precisando. É uma maldição que carrego. Sempre que vejo alguém caído, machucado, abandonado, eu paro. Mesmo quando não devia. Mesmo quando me machuca depois. Vem comigo. Digo, levantando devagar. Vou te dar comida. Depois a gente vê o que faz. Ele hesita. Olha para a estrada como se esperasse alguém chegar. Como se alguém tivesse prometido voltar. Mas a estrada continua vazia. Estendo a mão. Ele não pega. Mas levanta sozinho as perninhas bambas e me segue de longe. Caminhamos até a casa em silêncio. Ele para na porta, olhando para dentro com medo. Pode entrar. Não tem ninguém aqui além de mim. Ele entra devagar, olhando tudo. A cozinha simples, a mesa velha. As cadeiras desemparelhadas, o fogão a lenha no canto. Senta aí, aponto para a cadeira. Ele senta na beirada, pronto para sair correndo. Acendo o fogo, esquento a panela de feijão que sobrou de ontem. Corto pedaços grossos de queijo de coalho. Pego o pão que fiz anteontem. Encho um copo de leite direto da lata. Coloco tudo na mesa na frente dele. Ele olha para a comida, olha para mim, olha para a comida de novo. Come, não tem veneno não. Ele pega o pão devagar, morde, mastiga, engole e então devora. Come como bicho faminto, como quem não sabe se vai ter outra chance. O feijão desaparece, o queijo desaparece, o leite desce de um gole só. As mãos pequenas tremem segurando o copo vazio. Sento do outro lado da mesa e observo. As unhas sujas, o cabelo grudado de suor e poeira, os olhos fundos, as costelas aparecendo por baixo da camisa rasgada. Quantos dias esse menino tá sem comer direito? Quer mais? Ele acena que sim com a cabeça.
Levanto e sirvo de novo. Ele come mais devagar agora. Menos desespero, mais cuidado, como se tivesse medo que eu tire o prato. Como você chegou aqui? Pergunto baixo. Ele para de mastigar. Abaixa a cabeça. Tá com medo de falar? Acena que sim. Alguém te machucou? Silêncio longo, pesado. Depois, num fio de voz. Me deixaram. 2 palavras, mas pesam como pedra no peito. Quem te deixou? Ele limpa a boca com as costas da mão suja. Eles disseram que era para eu esperar, que iam voltar, mas não voltaram. A voz sai fina, quebrada. Os olhos enchem de água, mas ele continua segurando. Quem são eles? A tia e o homem. Que tia? Do abrigo. Ela disse que ia me levar para uma casa boa, que eu ia ter família, mas me deixaram aqui e foram embora. Fecho os olhos, aperto os punhos embaixo da mesa. Conheço essa história, conheço bem demais. Faz quanto tempo? Não sei. Dormia quando eles pararam o carro. Quando acordei, estava sozinho. O sol estava alto. Tentei andar, mas não sabia para onde ir. Vi sua casa. Vim até aqui. Sentei na porteira esperando alguém passar. E ninguém passou. Ninguém. Silêncio cai na cozinha. Pesado, sufocante. Olho para esse menino magro, sujo, abandonado na minha porteira como saco de lixo. E vejo eu mesmo, vejo a criança que fui, sozinha, esperando alguém que nunca voltou. Qual seu nome? Ele levanta os olhos, surpreso, como se ninguém tivesse perguntado isso faz tempo. Lucas. Lucas o quê? Só Lucas. Não tenho sobrenome. Todo mundo tem sobrenome. Eu não. Minha mãe não registrou direito. Fui criado no abrigo desde bebê. A voz sai sem emoção, como se fosse normal não ter nome completo, não ter família, não ter ninguém. Quantos anos você tem? 7, acho. Como assim, acho? Ninguém sabe direito quando eu nasci. A tia do abrigo disse que eu devia ter uns 7. Respiro fundo, tento controlar a raiva subindo. Lucas, hoje eu preciso ir na vila. Vou levar você comigo. Tem gente lá que pode te ajudar. Polícia, conselho tutelar. Eles vão procurar quem te largou aqui. Vão te colocar num lugar seguro. Ele congela. O copo de leite quase cai da mão. Não. Como não? Não quero ir. Vão me levar de novo. Vão me deixar de novo. Sempre fazem isso. A voz sai apertada, cheia de medo. Ninguém vai te deixar, menino. Você não sabe. Os olhos enchem de lágrima. Todo mundo diz que não vai me deixar. Mas deixa. Sempre deixa. Ninguém nunca fica comigo. E então ele chora. Chora do jeito que criança não devia chorar. Baixinho. Escondendo o rosto. Com vergonha. Fico parado sem saber o que fazer. Faz tanto tempo que não vejo ninguém chorar perto de mim. Tanto tempo que não toco em ninguém. Mas levanto devagar. Rodei a mesa. Abaixo na frente dele. Lucas, me escuta. Ele não levanta o rosto. Eu não vou te deixar na estrada. Isso eu prometo. Mas preciso avisar as pessoas certas. Tem gente procurando você. Tem que ter. Ninguém procura. Ele soluça. Ninguém nunca procurou. E, no fundo, olhando para esse menino destroçado na minha cozinha, eu sei que ele está certo. Lucas dorme no quarto que era da minha mãe. Coloco o lençol limpo que cheira a aguardado, sacudo o travesseiro, deixo a janela entreaberta para entrar ar. Ele entra devagar, olhando tudo com aqueles olhos grandes demais para a cara magra. Pode dormir aqui hoje. Amanhã a gente resolve o resto. Ele não fala nada. Só senta na beirada da cama, as mãos no colo, quieto demais. Precisa de alguma coisa? Balança a cabeça que não. Então, boa noite. Fecho a porta devagar e volto para a cozinha. Sento na cadeira de balanço da varanda, olhando a escuridão engolir tudo. Os grilos cantam alto. O céu tá cheio de estrelas. Mas minha cabeça não para. Amanhã preciso ir na vila, avisar alguém. Conselho tutelar, polícia, assistência social, sei lá. Esse menino tem que ter gente procurando. Tem que ter algum registro.
Alguém tem que ser responsável por ele. Ou tem gente que simplesmente quis se livrar. Aperto os dentes. Conheço essa dor. Sei bem como é ser descartado. Ser tratado como peso, como problema que ninguém quer resolver. Meu pai me deixou com 5 anos. Disse que ia buscar trabalho em Goiânia, que voltava em 2 meses com dinheiro. Nunca voltou, nem em 2 meses, nem em 2 anos, nem nunca. Minha mãe esperou até não poder mais, até a tristeza virar doença, até o corpo desistir. Fiquei com um tio que me tratava como empregado. Comia as sobras, dormia no depósito, trabalhava de sol a sol e nunca ouvi um obrigado. Aos 15 fugi. Trabalhei em fazenda dos outros até juntar para comprar esse pedaço de terra. Construí essa casa com as próprias mãos, sozinho, sempre sozinho. Por isso sobrevivi. Mas esse menino... Fecho os olhos. Não posso me envolver. Não é meu problema. Não tenho estrutura para cuidar de criança. Mal cuido de mim. Amanhã levo ele para a vila e pronto. Deixo com quem entende. Com quem sabe fazer as coisas certas. Mas a imagem dele sentado na porteira não sai da cabeça. Os olhos vazios, a fome, o abandono. Durmo mal. Acordo várias vezes achando que ouvi barulho. Fico imaginando o menino fugindo no meio da noite. Ou pior, fico imaginando ele quieto demais porque desistiu. Quando o galo canta, levanto rápido. Vou até o quarto dele devagar, abrindo a porta sem fazer barulho. A cama tá vazia. O coração dispara. Lucas. Silêncio. Lucas. Nada. Corro pela casa. Cozinha vazia, sala vazia, banheiro vazio. Saio pro terreiro de pijama mesmo, descalço na terra fria. Lucas! Nenhuma resposta, só o vento sacudindo as árvores, o sol começando a clarear, meu peito aperta. Onde esse menino foi? Voltou para a estrada? Tá escondido em algum lugar? Tá com medo? Então ouço um barulho vindo do curral. Corro até lá. Lucas está agachado perto da mimosa, minha vaca mais velha, passando a mão no pelo dela devagar. A vaca deixa. Ela que não deixa nem eu encostar direito, deixa esse menino fazer carinho. Que susto você me deu. Ele vira assustado, se afastando da vaca rápido. Desculpa, eu só... Ouvi ela fazendo barulho. Vim ver se estava tudo bem. Não foge assim. Achei que tinha ido embora. Eu não... Ele abaixa a cabeça. Não tenho para onde ir. A frase cai como soco no estômago. Respiro fundo. Tento parecer calmo. Vem, vamos tomar café. Voltamos para casa em silêncio. Acendo o fogo, preparo tapioca, café com leite, ovo frito. Ele come devagar agora, menos desespero, mas ainda com aquele jeito de quem não sabe se vai ter próxima refeição. Sento do outro lado da mesa com meu café preto. Observo ele comer. Tão pequeno, tão sozinho. Lucas, ele levanta os olhos. Hoje eu preciso ir na vila. Tenho que buscar ração para o gado. E preciso conversar com algumas pessoas. Sobre você. Ele para de mastigar. O corpo inteiro fica tenso. Não, você vai me levar lá e me deixar. Não é pergunta, é certeza. Não vou te deixar na rua, mas preciso avisar as autoridades. Você entende? Tem gente que precisa saber que você está aqui, que está bem. Ninguém se importa se eu tô bem. Deve ter alguém procurando. Não tem. A voz sai dura. Nunca tem. Como você sabe? Ele coloca o garfo na mesa devagar. Olha para mim com aqueles olhos velhos demais. Porque já fugi antes, do abrigo, 3 vezes. Ficava dias na rua. Ninguém procurava. Quando eu voltava, ninguém perguntava onde eu tinha estado. Só colocavam de castigo e pronto. Por que você fugia? Porque lá era ruim. As outras crianças batiam em mim. Diziam que eu era estranho, que ninguém ia me querer nunca. Os adultos nem ligavam. Só queriam que a gente ficasse quieto e não desse trabalho. Fecho os punhos embaixo da mesa. E as famílias? As casas que te levaram? Ele abaixa a cabeça. A primeira foi boa no começo, mas depois eles tiveram um filho de verdade. Aí não tinha mais espaço para mim. Me devolveram. Te devolveram?
É assim que funciona. Quando não querem mais, devolvem pro abrigo, igual roupa que não serviu. A voz não tem emoção. Ele fala como se fosse normal, como se criança fosse coisa que se devolve. A segunda família só queria alguém para ajudar na casa. Eu lavava a louça, limpava chão, cuidava dos outros filhos. Quando reclamei que estava cansado, me bateram. Me devolveram porque eu era ingrato. Eu não falo nada, não consigo. A terceira, ele engole seco. A terceira foi pior. O homem bebia, gritava, quebrava coisas. A mulher tinha medo dele. Eu também. Pedi para voltar pro abrigo. Eles devolveram no dia seguinte. Nem esperaram a assistente social vir buscar. Me largaram lá e foram embora. E essa última, a tia que te trouxe até aqui? Ela disse que tinha achado uma família perfeita, longe da cidade, que eles queriam muito me adotar. Botou eu no carro com um homem que eu nunca tinha visto. Dirigimos horas. Eu dormi. Quando acordei, estava sozinho na beira da estrada. A voz quebra no final. Tinha um bilhete no meu bolso. Dizia, desculpa, não deu certo. Boa sorte. Silêncio cai pesado na cozinha. Eu olho para esse menino, 7 anos, devolvido 3 vezes, abandonado na beira da estrada como lixo, e vejo cada pedaço da minha infância refletida nele. Lucas, eu sinto muito. Todo mundo sente, mas ninguém fica. Ele levanta da mesa rápido, a cadeira rangendo no chão. Pode me levar para a vila? Pode me deixar lá? Eu entendo. Eu sei que ninguém quer criança problemática. Eu sei que eu dou trabalho. Eu sei que... Para. Minha voz sai mais alta que eu queria. Ele congela. Os olhos arregalados. Com medo. Levanto devagar. Rodeio a mesa. Fico na frente dele. Você não é problemático. Você não dá trabalho. E você não merecia nada do que fizeram com você. Mas você vai me levar embora. Vou levar você na vila, sim, porque preciso. Porque é o certo, mas não vou te abandonar lá. Isso eu prometo. Todo mundo promete. Eu sei, mas escuta uma coisa. Abaixo para ficar na altura dele. Eu sei como é. Eu sei o que é ser deixado, ser tratado como peso, crescer achando que você não vale nada. Eu passei por isso. E por isso mesmo, eu nunca faria isso com outra pessoa. Ele me encara, procurando verdade. Procurando alguma coisa em que acreditar. Você promete mesmo? Prometo. Mas e se eles não deixarem você me trazer de volta? A pergunta me pega de surpresa. Porque eu não tinha pensado nisso. E de repente percebo que não quero deixar ele lá. Não quero ver ele entrar naquele prédio e nunca mais sair. Então a gente vai ter que fazer do jeito certo. Falo devagar, pensando enquanto falo. Vou conversar com eles. Vou contar sua história. Vou ver o que precisa fazer para você ficar aqui, comigo, se você quiser. Os olhos dele enchem de lágrima. Você tá falando sério? Tô. Mas por quê? Você nem me conhece. E você nem me conhece. Mas a gente se conhece no que importa. Uma lágrima desce pelo rosto dele. Ninguém nunca quis ficar comigo. Coloco a mão no ombro dele. Devagar, com cuidado. Então, eu vou ser o primeiro. Ele se joga nos meus braços e chora. Chora de um jeito que parte o coração. Chora tudo que segurou. Todo abandono, toda rejeição, toda dor. E eu fico ali, segurando esse menino que não é meu, esse menino que apareceu do nada na minha porteira. Esse menino que talvez seja exatamente o que eu precisava para parar de morrer aos poucos. Decidimos não ir na vila naquele dia, nem no outro. Lucas começou a ajudar na fazenda. No começo com medo, como se esperasse que eu mudasse de ideia a qualquer momento. Mas aos poucos foi relaxando. Ensino ele a jogar milho para os galinhas, a buscar os ovos no galinheiro, a encher o cocho de água. Ele aprende rápido, fica perto de mim o tempo todo, como sombra, com medo de eu sumir se ele piscar. Na quarta noite, acordo com um vento diferente, forte, frio, o tipo de vento que anuncia desgraça. Levanto e vou até a janela. O céu tá preto, não preto de noite, preto de tempestade vindo. Vou até o quarto de Lucas.
Ele tá dormindo encolhido, abraçado no travesseiro. Toco no ombro dele devagar. Lucas, acorda. Precisa acordar. Ele abre os olhos assustado, sentando na cama rápido. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Não, mas vem tempestade grande. Precisamos preparar a casa. Rápido. Levantamos os dois. Eu visto calça e camisa. Ele calça o tênis velho que achei no depósito. Saímos para o terreiro. O vento já está sacudindo as árvores com força. As folhas voam para todo lado. O céu roncando baixo. Segura essa ponta da lona! Grito por cima do barulho do vento. Trabalhamos rápido, amarrando a lona sobre a lenha, fechando as janelas do galinheiro, prendendo o que pode voar. Lucas me obedece sem questionar, correndo de um lado para o outro. Estamos amarrando a última corda quando as primeiras gotas caem. Grossas, pesadas, frias. Corre para dentro. Mal fechamos a porta e o céu desaba. Chuva como eu nunca vi em 52 anos de vida. O barulho no telhado de zinco é ensurdecedor. Trovão rachando o mundo inteiro. A casa treme nas bases. As janelas sacodem. Lucas está parado no meio da sala, pálido, tremendo. Vem, senta aqui comigo. Puxo ele para perto no sofá. Ele senta grudado em mim, tapando os ouvidos a cada trovão. É só tempestade, já passa. Mas não passa. A chuva continua, horas, a noite inteira. O barulho é tão alto que a gente não consegue nem conversar. Só ficamos ali sentados, esperando o mundo parar de acabar. De madrugada, a luz pisca, depois apaga. Ficamos no escuro completo. Só o clarão dos raios iluminando tudo por segundos. Tô com medo, Lucas murmura baixinho. Eu sei. Eu também. Ele me olha surpreso. Você também tem medo? Tenho. Tempestade sempre me deu medo, desde criança. Por quê? Fecho os olhos. A memória volta clara demais. Minha mãe morreu numa noite de tempestade. Ela estava com febre alta. Eu era criança. Não sabia o que fazer. A chuva era tão forte que ninguém podia sair para buscar ajuda. Fiquei sozinho com ela, vendo ela piorar, sem poder fazer nada. Minha voz sai apertada. Ela morreu de madrugada, nos meus braços, enquanto a chuva caía lá fora. Desde esse dia, toda a tempestade me traz de volta para aquela noite. Lucas fica quieto. Depois, encosta a cabeça no meu ombro. Sinto muito. Eu também. Ficamos ali, dois sozinhos se segurando enquanto a tempestade tenta arrancar a casa do chão. Quando finalmente amanhece e a chuva para, saio para ver o estrago. Lucas vem comigo. Paramos na beira do terreiro olhando. A devastação é completa, árvores caídas, galhos espalhados por tudo, o galinheiro destelhado, a cerca dos fundos no chão e a estrada virou rio de lama, caminho até ela. Lucas segue atrás. Olhamos os dois em silêncio. A ponte de madeira que liga a fazenda à vila sumiu, levada pela enxurrada. Só sobrou os mourões nas pontas. A estrada tá ruim? Lucas pergunta baixinho. Tá intransitável. Vai levar semanas para consertar a ponte. E a lama vai demorar dias para secar. A gente tá preso aqui. Tamo. Ele não fala nada, mas vejo o medo nos olhos dele. Medo de ficar preso. Medo de depender só de mim. Medo do que pode acontecer. Temos comida? A voz sai pequena. Olho para o depósito mental. Feijão, arroz, farinha, fubá, ovo das galinhas se sobreviveram, leite das vacas. Temos. Dá para um bom tempo. Fica tranquilo. Mas eu não tô tranquilo. Voltamos para casa devagar. Lucas ajuda a recolher os galhos, a juntar as telhas que voaram, a consertar o que dá para consertar. Trabalhamos o dia inteiro. Quando escurece, estamos exaustos. Jantamos feijão com farinha, café preto, silêncio pesado. Lucas vai dormir cedo. Eu fico na varanda olhando a escuridão. Sem luz elétrica, sem telefone, sem estrada, completamente isolados do mundo. E um pensamento me aperta o peito. Se acontecer alguma coisa agora, eu tô sozinho para resolver.
Não tem médico, não tem ajuda, não tem nada. Igual naquela noite que minha mãe morreu. Sacudo a cabeça tentando espantar a lembrança, mas ela não sai. No terceiro dia, depois da tempestade, acordo com Lucas tossindo. Entro no quarto dele. Tá suando frio, enrolado no lençol, tremendo. Bom dia, digo tentando soar normal. Bom dia. A voz sai rouca, fraca. Coloco a mão na testa dele. Tá quente, muito quente. Meu sangue gela. Como você tá se sentindo? Tá tudo doendo. A cabeça, o corpo, o peito. Peito como? Queimando. Quando eu respiro fundo, dói. Meu coração dispara. Febre. Dor no peito, tosse. No meio do nada, sem estrada, sem médico, sem ajuda. Igual minha mãe. Fica aqui, vou pegar remédio. Saio do quarto tentando não correr. Vou até o armário do banheiro. Procuro remédio. Só tenho dipirona velha, vencida há 6 meses. Pego mesmo assim. Volto pro quarto. Dou 2 comprimidos para ele com água. Toma isso. Vai baixar a febre. Ele toma sem questionar. Deita de novo. Tô com frio. Pego mais cobertor. Cubro ele. Mas continua tremendo. Passo o dia todo cuidando. Molhando o pano frio, colocando na testa, fazendo chá, tentando fazer ele comer pelo menos um pouco. A febre não baixa, a noite piora. Lucas delira, fala coisas sem sentido, chama pela mãe, chora dormindo. Sua tanto que o lençol fica encharcado. Troco o lençol, troco a roupa dele, continuo molhando o pano, continuo rezando baixinho, fico a noite inteira acordado do lado da cama, olhando ele respirar, com medo de cada respiração ser a última. As memórias voltam violentas. Minha mãe deitada nessa mesma cama, suando, delirando, chamando pelo meu pai que nunca voltou. Eu era criança, não sabia o que fazer. Não tinha ninguém para me ajudar. A tempestade caindo lá fora, o barulho ensurdecedor. Eu segurando a mão dela, sentindo ela esfriando aos poucos. Ela morreu de madrugada, parou de respirar de repente. Assim, sem aviso. Só parou. Eu fiquei ali, segurando a mão fria dela, sem saber o que fazer, esperando o dia clarear, esperando alguém vir. Mas ninguém veio. Enterrei ela sozinho, cavei o buraco atrás da casa com as próprias mãos, coloquei ela embrulhada em lençol, cobri com terra, fiquei ali sentado até escurecer de novo. Tinha 12 anos, olho para Lucas suando na cama. Tão pequeno, tão frágil, e percebo que tô com mais medo agora do que tive na vida inteira. Porque dessa vez não é só minha mãe morrendo, é eu deixando mais alguém morrer. Não, murmuro baixinho, segurando a mão quente dele. Não de novo, por favor, não de novo. Aperto os olhos com força e rezo. Rezo para um Deus que não sei se me escuta, para um Deus que me abandonou quando era criança, mas rezo mesmo assim, porque não tenho mais nada. Por favor, sussurro na escuridão do quarto. Eu sei que nunca pedi nada, eu sei que parei de acreditar, mas por favor, não leva esse menino. Ele já sofreu demais, já foi abandonado demais. Deixa ele ficar, deixa eu cuidar dele, deixa eu fazer diferente dessa vez. Lágrimas descem sem eu perceber. Eu prometo que vou cuidar. Prometo que não vou deixar ele sozinho. Prometo que vou ser o que ninguém foi para mim. Só deixa ele viver. A madrugada vai passando devagar. Minuto por minuto. Segundo por segundo. Eu continuo ali. Segurando a mão dele. Trocando o pano. Molhando os lábios rachados com água. E esperando. Esperando o dia clarear. Esperando a febre baixar, esperando um milagre. Quando o sol começa a nascer, Lucas abre os olhos devagar. Tô com sede. A voz sai fraca, mas clara. Pego o copo d'água tremendo. Ajudo ele a beber. Coloco a mão na testa. Tá mais fria. A febre baixou. Minhas pernas falham. Sento na beira da cama. Cubro o rosto com as mãos. E choro. Choro de alívio. Choro de medo. Choro por tudo que segurei esses anos todos. Você tá chorando? Lucas pergunta confuso. Limpo o rosto rápido. Tô não.
É só cansaço. Você ficou aqui a noite toda? Fiquei. Por quê? Olho para ele, para os olhos confusos, para a carinha pálida. Porque eu prometi que não ia te deixar sozinho, e eu não deixo. Ele fica quieto. Depois estende a mão pequena. Eu pego. E naquele momento, naquele quarto, naquela manhã depois da pior noite, alguma coisa se conserta dentro de mim. Alguma coisa que estava quebrada há muito tempo. Lucas leva 4 dias para se recuperar completamente. 4 dias em que aprendo a cuidar de alguém de novo, a fazer mingau, a trocar lençol suado, a contar história antes de dormir. Coisas que nunca fiz. Coisas que não sabia que conseguia fazer. No 5º dia ele levanta sozinho. Ainda fraco, mas de pé. Posso ir ver as galinhas? Pode, mas vai devagar. Ainda tá fraco. Ele sai para o terreiro. Eu fico na janela observando. Ele joga milho para os bichos com aquele sorriso pequeno. O sol batendo no cabelo, a roupa ainda grande demais para ele. E percebo que não quero mais ir na vila. Não quero entregar ele para ninguém. Quero que ele fique. Mas não é tão simples. Tem papel, tem lei, tem burocracia. Não posso simplesmente ficar com uma criança que não é minha. Ou posso? Espero mais 3 dias. A estrada continua intransitável. A ponte continua caída. Mas a lama começa a secar. Logo vai dar para passar de carro. Logo vou ter que decidir. Uma noite, depois do jantar, Lucas está ajudando a secar a louça quando pergunta: quando a estrada ficar boa, você vai me levar embora? Paro de lavar o prato. Fico olhando pela janela. Não sei. Você quer que eu vá? Não. Então por que tem que me levar? Fecho a torneira. Me viro para ele. Porque não é simples assim, Lucas. Criança não pode morar com qualquer pessoa. Tem regra, tem gente que fiscaliza. Precisa de documento, de autorização. Mas você cuida de mim bem, melhor que qualquer outra pessoa cuidou. Eu sei, mas a lei não funciona assim. Ele abaixa a cabeça. Os olhos começam a encher. Então não adianta nada. Você também vai me devolver. Não vou te devolver, mas vai me levar embora. É a mesma coisa. Não é. É sim. Ele joga o pano de prato na pia e sai correndo para o quarto. A porta bate. Fico parado na cozinha, sozinho de novo. O silêncio voltando. Mas dessa vez o silêncio dói diferente. Porque agora eu sei o que é ter companhia. Sei o que é acordar e ter alguém na casa. Sei o que é cozinhar para 2. Sei o que é sentir que minha vida serve para alguma coisa. Suspiro fundo. Vou até o quarto dele. Bato na porta. Lucas, posso entrar? Silêncio. Abro devagar. Ele está deitado de costas para a porta. Escuta, amanhã a estrada deve estar boa o suficiente. Vou ter que ir na vila, buscar ração, buscar comida e conversar com as pessoas certas. Ele não vira. Mas dessa vez você vai comigo e a gente vai junto no conselho tutelar. Vamos contar sua história. Vamos ver o que precisa fazer para você ficar aqui, comigo. De verdade, legal, com papel passado e tudo. Ele vira devagar, os olhos vermelhos. Você tá falando sério? Tô. Mas e se eles não deixarem? Aí eu insisto. E se mesmo assim não deixarem? Aí eu luto. Por quê? Por que você faria isso por mim? Sento na beira da cama. Olho para esse menino que apareceu do nada na minha porteira, que virou minha vida de cabeça para baixo, que me fez sentir de novo, porque quando você apareceu aqui, eu estava morrendo aos poucos, estava virando pedra, estava esquecendo como é ser gente, e você me trouxe de volta. Eu não fiz nada. Fez. Você me lembrou que ainda tem gente no mundo que precisa, que ainda dá para fazer diferença, que ainda vale a pena acordar de manhã. A voz sai embargada. Você me salvou, Lucas, tanto quanto eu te salvei, talvez até mais. Ele senta na cama, limpa o rosto com as costas da mão. E se a gente conseguir, se eles deixarem eu ficar? Aí você vira meu filho, de verdade, com sobrenome e tudo. Eu vou ter sobrenome? Vai. Qual? O meu, Lucas Ferreira da Silva.
Ele repete baixinho, testando o nome na boca. Lucas Ferreira da Silva. Sorri pequeno. Gostei. Então é esse. Ficamos quietos um tempo. Depois ele pergunta: e se der tudo errado? Se eles me levarem de volta pro abrigo? Aí eu vou buscar, quantas vezes precisar. Não vou desistir de você. Promete? Prometo. Ele se joga nos meus braços. Abraça forte. E eu abraço de volta. Forte também. Pela primeira vez em décadas não me sinto sozinho. Na manhã seguinte acordamos cedo. Tomo banho, coloco roupa limpa. Lucas faz o mesmo. Subimos na caminhonete velha. A estrada tá difícil, mas dá para passar. Vou devagar, desviando dos buracos, das pedras, da lama ainda mole. Lucas está quieto no banco, olhando pela janela, as mãos apertadas no colo. Tá nervoso? Muito. Eu também, ele me olha. De verdade? De verdade. Nunca pedi para ser pai de ninguém. Não sei se vou ser bom nisso. Você já é bom. Ainda não sou seu pai de verdade. Para mim já é. A frase pega meu coração de jeito. Engulo seco. Continuo dirigindo. Chegamos na vila depois de 1 hora. Paro em frente ao conselho tutelar. Um prédio simples, paredes descascadas, portão azul desbotado. Desligo o motor. Ficamos ali, parados, sem falar nada. O mundo inteiro parece esperar. Pronto? Pergunto baixo. Acho que sim. Então vamos, descemos, caminhamos até a porta. Toco a campainha. Uma mulher atende. Uns 40 anos, cabelo preso, cara cansada. Bom dia, posso ajudar? Bom dia. Eu preciso falar sobre esse menino aqui. Ela olha para Lucas, depois para mim. Franze a testa. Entrem. Entramos numa sala pequena, mesa cheia de papel. Arquivo abarrotado, cheiro de café velho. Senta aí, vou chamar a coordenadora. Ela sai. Ficamos esperando. Lucas pega minha mão. Aperta forte. Vai dar tudo certo, murmuro. Mas não sei se acredito. A coordenadora entra. Mulher mais velha, óculos grosso, ar sério. Bom dia, sou Dona Célia. E vocês são... Eu sou José Ferreira. Esse é o Lucas. Lucas tem sobrenome? Ainda não. Ela senta, pega um caderno. Explica para mim a situação, respiro fundo e conto tudo. Como achei Lucas sentado na porteira, como ele foi abandonado, como cuidei dele durante a tempestade, como ele ficou doente, como decidi que quero ficar com ele. Ela anota tudo, sem expressão. Quando termino, ela olha para Lucas. É verdade o que ele está falando? Lucas acena que sim. Você quer ficar com ele? Quero. Por quê? Porque ele não me devolveu e prometeu que não vai me deixar. A voz de Lucas sai firme, sem medo. Dona Célia tira os óculos, esfrega os olhos. Senhor José, o senhor entende que isso é irregular? Uma criança não pode simplesmente ir morar com um estranho. Eu sei. Por isso vim aqui. Quero fazer do jeito certo. O jeito certo demora, tem processo, tem burocracia, tem visita, tem avaliação. Eu espero. Pode levar meses, até anos. Eu espero. Ela me olha, estudando, procurando mentira. Por que o senhor quer isso? O senhor tem quantos anos? 52. Mora sozinho? Morava. Agora não mais. Tem condição de criar uma criança? Tenho terra, tenho casa. Tenho comida, não sou rico, mas não passo fome. E emocionalmente? O senhor tem estrutura para ser pai? A pergunta me pega de surpresa. Fico quieto pensando. Não sei, respondo honesto. Nunca fui pai, nunca tive exemplo de pai bom. Mas sei uma coisa, sei o que é ser abandonado. Sei o que é crescer sozinho. Sei o que é ninguém se importar. E por isso mesmo... Eu nunca faria isso com ele. Minha voz sai embargada. Esse menino merece alguém que fique, que não desista, que olhe para ele e veja, gente. Não sei se sou a melhor opção, mas sei que sou a opção que está aqui, a opção que quer tentar. Silêncio cai na sala. Dona Célia olha para o caderno, depois para Lucas,
depois para mim. Suspira fundo. Vou ter que fazer algumas ligações. Verificar o histórico do Lucas. Ver se tem família procurando. Ver se tem algum processo de adoção em andamento. Não tem, Lucas fala baixinho. Ninguém me procura. Ninguém nunca procurou. Ela olha para ele com pena. Mesmo assim, preciso verificar. É protocolo. Quanto tempo vai demorar? Pergunto. Alguns dias, talvez semanas. O senhor pode deixar o Lucas aqui enquanto isso? Não. A palavra sai dura. Como não? Não vou deixar ele. Ele vai comigo. Para minha casa. Onde ele está seguro. Onde ele está bem cuidado. Senhor José, eu entendo, mas... A senhora tem onde colocar ele agora? Tem família temporária? Tem abrigo com vaga? Ela fica quieta. Porque se tiver, e se for um lugar bom, eu deixo. Mas se for para jogar ele em qualquer canto, só porque tem que seguir protocolo, aí não. Ela suspira de novo. O abrigo mais próximo está lotado. A lista de espera está enorme. Então ele fica comigo. A senhora faz as verificações que precisa fazer. Faz as visitas que precisa fazer. Mas ele dorme na minha casa, na cama limpa, com comida na mesa, com alguém que se importa. Dona Célia tira os óculos de novo. Massageia a ponte do nariz. Isso é totalmente irregular. Eu sei, mas é o certo. Ela olha para Lucas de novo. Você tá bem lá? Ele te trata bem? Trata. Ele cuida de mim quando eu tô doente. Me ensina as coisas. Me deixa ajudar. Não grita, não bate, não me deixa com fome. Você tem medo dele? Não. Eu tenho medo que me tirem dele. A voz de Lucas quebra no final. Dona Célia fecha o caderno devagar. Tá bom. Vou fazer vista grossa por enquanto. Mas vou fazer uma visita na fazenda semana que vem. Vou avaliar as condições. Vou conversar com os dois separadamente. E dependendo do que eu achar, aí a gente decide os próximos passos. Solta o ar que estava segurando. Obrigado. Não me agradeça ainda. Isso está longe de terminar. Eu sei, mas é um começo. Ela acena concordando. Agora vão. E, senhor José, cuida bem desse menino, porque se eu descobrir qualquer coisa errada, não vai descobrir, porque não vai ter nada errado. Saímos do prédio. Lucas ainda está segurando minha mão. Quando chegamos na caminhonete, ele para. Conseguimos? Ainda não. Mas estamos no caminho. E se ela mudar de ideia? Se ela vier buscar eu, abaixo na frente dele? Aí eu não deixo. Simples assim. Mas ela é a autoridade. E eu sou teu pai. Ou vou ser. E pai protege filho. Não importa de quem. Ele me abraça ali mesmo, no meio da rua, na frente de todo mundo, e eu nem me importo, porque pela primeira vez na vida eu sei o que é ter alguém para proteger. E isso muda tudo. A luz da manhã entra pela janela do quarto devagar. Acordo antes do despertador, como sempre. O corpo já sabe a hora mesmo sem relógio. Fico deitado mais um pouco, olhando o teto de madeira, ouvindo os sons da casa acordando. O rangido familiar, o vento batendo de leve nas janelas, os pássaros lá fora. E um som novo, passos pequenos no corredor. Lucas sempre acorda cedo agora. No começo ficava na cama até eu ir chamá-lo, com medo de incomodar, com medo de estar fazendo algo errado. Mas aos poucos foi pegando confiança. Levanta sozinho, vai para o banheiro, lava o rosto, escova os dentes com a escova que compramos na segunda ida à vila. Levanto devagar, coloco a calça, a camisa velha de sempre, saio para o corredor. Lucas está saindo do banheiro, o cabelo molhado grudado na testa, os olhos ainda meio fechados de sono. Bom dia, ele murmura. Bom dia, filho. A palavra ainda sai estranha na minha boca. Mas menos que antes. A cada dia sai mais natural, mais verdadeira. Vamos para a cozinha juntos. Ele senta na cadeira dele, porque agora ele tem cadeira dele, tem copo dele, tem prato dele, enquanto eu acendo o fogão. Quer tapioca ou pão? Pergunto. Tapioca, com queijo. Que tal com ovo também?
Pode. Preparo o café enquanto ele fica olhando pela janela. O sol começando a clarear o pasto, as vacas já esperando para sair, as galinhas ciscando no terreiro. Hoje tem escola. Falo colocando o prato na frente dele. Ele faz cara feia. Eu sei. Não gosta? Gosto, mais ou menos. As outras crianças ainda me olham estranho. Como se eu fosse diferente, como se não devesse estar ali. Sento do outro lado da mesa com meu café preto. Você é diferente, todo mundo é. Mas isso não é ruim. A professora disse a mesma coisa. Ela é esperta. Ele sorri pequeno. Come a tapioca devagar. Dona Célia tinha sido clara na primeira visita. Lucas precisava estar matriculado na escola. Não era opcional. Criança precisa estudar, ter convívio social, aprender a viver com outras pessoas. Levei ele na escola da vila 3 semanas depois daquela primeira conversa no conselho tutelar. A diretora me olhou com desconfiança. Homem velho, sozinho, aparecendo do nada com criança que ninguém conhecia. Entendo a desconfiança. O mundo tá cheio de gente ruim. Mas Dona Célia tinha mandado um ofício, explicando a situação, dizendo que estava tudo sendo acompanhado, que era temporário, mas legal. A diretora aceitou matricular ele. 2ª série. Lucas estava atrasado para a idade, mas sabia ler e escrever básico. Aprendeu no abrigo, entre uma casa e outra, nos intervalos de ser devolvido. No começo foi difícil. Lucas chegava em casa quieto demais. Não queria falar sobre o dia. Ficava no quarto, deitado, olhando o teto. Até que uma noite, depois do jantar, ele desabou. Eles ficam me perguntando onde está minha mãe. Por que eu moro com você, se você é meu avô? Se eu sou adotado? E quando eu falo que ainda não sou, mas vou ser, eles riem. Dizem que ninguém adota criança grande, que você vai me devolver também. A voz saiu apertada, cheia de dor. Fiquei sem saber o que dizer, porque parte daquilo era verdade. Ninguém adota criança grande. Todo mundo quer bebê, bonitinho, sem história, sem trauma. Mas sentei do lado dele e falei a única coisa que sabia com certeza. Eu não vou te devolver. Não importa o que as outras crianças falem. Não importa quanto tempo demore o processo. Você é meu filho, já é. Só está faltando o papel confirmar. Mas e se o papel não sair? Vai sair. Como você sabe? Porque eu não vou desistir até sair. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, procurando mentira, procurando brecha. Não achou. Desde então ele está melhor. Ainda tem dias difíceis, ainda chega em casa quieto. Mas também tem dias bons, dias que ele conta sobre a aula, sobre o que aprendeu, sobre o colega que emprestou lápis, sobre a professora que elogiou o dever de casa. Terminou? Pergunto quando ele limpa o prato. Terminei. Então vai escovar os dentes. Daqui meia hora a gente sai. Ele obedece. Enquanto isso, lavo a louça, pego a marmita que preparei ontem à noite, coloco na mochila dele. Mochila que compramos na vila, azul com listras pretas. Ele escolheu. Ainda me pega de surpresa essas coisas. Comprar mochila, preparar lanche, levar para a escola, coisas que nunca imaginei fazendo. Coisas que nunca achei que ia querer fazer. Mas quero. Toda manhã que acordo e ouço passos no corredor, eu quero. Subimos na caminhonete. Lucas no banco do carona, mochila no colo. Dirijo devagar pela estrada de terra. A ponte provisória que a prefeitura montou range quando passamos por cima, mas aguenta. Pai, ele fala de repente. Ainda me pega desprevenido quando ele me chama assim. Fala, você acha que um dia eu vou ter amigo de verdade? Olho para ele de canto, os olhos fixos na janela. Vai, mas demora. Amizade de verdade não se faz de um dia para o outro. Quanto tempo? Não sei. Depende. De quê? De você se abrir, de deixar as pessoas conhecerem você de verdade. Não só a casca, o que tem por dentro também. Ele fica quieto pensando. E se elas não gostarem do que tem por dentro? Aí não eram as pessoas certas, e você procura outras. E se ninguém gostar?
Paro o carro em frente à escola. Desligo o motor. Me viro para ele. Lucas, olha para mim. Ele vira. Eu gostei do que tem por dentro de você. Gostei tanto que decidi ficar. Então, se eu conseguir gostar, outras pessoas vão conseguir também. Só precisa dar tempo. Os olhos dele ficam marejados. Você promete? Prometo. Ele respira fundo, limpa o olho rápido, pega a mochila. Tá bom, vou tentar. É só o que eu peço. Ele abre a porta, desce. Antes de fechar, vira para mim. Que horas você vem buscar? 12:00, igual sempre. Você promete que vem? Meu coração aperta. Ele ainda pergunta isso todo dia. Todo santo dia, com medo que eu esqueça, com medo que eu não volte. Prometo, estarei aqui, sempre estou. Ele acena, fecha a porta, caminha até o portão da escola, para, olha para trás. Aceno para ele, ele acena de volta e entra. Espero ele sumir dentro do prédio antes de ligar o carro e ir embora. A primeira visita de Dona Célia tinha sido numa terça-feira, 3 semanas depois da nossa conversa no conselho tutelar. Acordei mais cedo que o normal. Limpei a casa inteira. Varri, passei pano, organizei. Lucas ajudou, também estava nervoso. E se ela achar que aqui é muito simples? Ele perguntou, arrumando os livros na estante improvisada. Aqui é simples, mas é limpo, é honesto, é o que a gente tem. E se não for suficiente? Vai ter que ser. Ela chegou por volta das 10 da manhã. Carro velho, barulhento. Desceu com uma pasta debaixo do braço, olhando tudo ao redor com aquele olhar de quem está avaliando. Bom dia, Dona Célia. Bom dia, Senhor José. Lucas. Bom dia, Lucas murmurou baixinho, se escondendo meio atrás de mim. Posso entrar? Claro. Por favor. Ela entrou devagar. Olhou a sala, a cozinha. Pediu para ver o quarto de Lucas. Levei ela até lá. Ela abriu o guarda-roupa. Viu as roupas dobradas, poucas, mas limpas. Olhou a cama, olhou a janela, olhou tudo. Ele dorme bem aqui. Durmo, Lucas respondeu. É o melhor quarto que já tive. Ela anotou algo no caderno. E a escola? Como tá sendo? Tá bom, às vezes difícil. Mas a professora é legal. Difícil por quê? Lucas olhou para mim, eu acenei encorajando. As outras crianças, elas perguntam muito sobre minha mãe, sobre por que eu tô aqui. E o que você responde? Que minha mãe não podia cuidar de mim. E que eu tô aqui porque o pai, ele olhou para mim quando disse a palavra, me encontrou e me acolheu. Dona Célia anotou mais coisas. Vocês podem me dar um momento sozinha com o Lucas? Meu estômago apertou, mas acenei. Claro, vou fazer café. Quando quiser, é só chamar. Saí do quarto fechando a porta. Fiquei na cozinha preparando o café que ninguém ia beber direito, só para ter o que fazer com as mãos. Só para não ficar parado ouvindo a conversa deles através da porta. 20 minutos depois, ela saiu. Senhor José, agora quero falar com o senhor, sozinho. Olhei para Lucas. Ele estava pálido. Fica na sala, já volto. Entramos na cozinha. Ela sentou. Eu fiquei de pé, encostado na pia. O senhor sabe que essa situação é irregular. Sei. O senhor sabe que o correto seria o Lucas estar num lar temporário, credenciado, enquanto o processo de adoção anda. Sei, mas não tem vaga. A senhora mesma disse. Isso não torna a situação legal. Eu sei, mas torna necessária. Ela suspirou. Senhor José, vou ser honesta com o senhor. Fiz algumas verificações. Liguei para o abrigo de onde o Lucas veio. Conversei com a assistente social de lá. Meu coração acelerou. E a história dele bate. Ele realmente foi abandonado na estrada. A assistente que o levou sumiu. Pediu demissão no dia seguinte. Ninguém sabe onde ela está. Então ela realmente largou ele e fugiu. Parece que sim. E antes disso, o Lucas realmente passou por 3 famílias. Todas devolveram ele, sempre com a mesma desculpa, criança difícil. Ele não é difícil, ele é traumatizado. Tem diferença. Eu sei que tem.
O Senhor sabe, mas muita gente não sabe, ou não quer saber. Ela bebeu um gole do café. Também fiz verificação de antecedentes do senhor. Não tem nada, ficha limpa, nunca se meteu em confusão, paga os impostos em dia, tem a terra regularizada. Isso é bom? É, mas também conversei com algumas pessoas da vila para entender que tipo de pessoa o senhor é. Engoli seco. E o que falaram? Falaram que o senhor é solitário, recluso, que nunca se mistura com ninguém, que vive nessa fazenda há anos praticamente sem contato com o mundo. Isso é verdade. Também falaram que quando alguém precisa de ajuda, o senhor sempre ajuda. Que já encontrou gente machucada na estrada e levou para o hospital, que já deu abrigo para a família que perdeu a casa em enchente, que não deixa ninguém passar necessidade se puder evitar. Fiquei quieto. Disseram que o senhor é bom, mas muito sozinho, e que talvez isso não seja saudável para uma criança. Eu não sou mais sozinho, tenho o Lucas agora. Mas e convívio social, amigos, família? O Lucas precisa de referências além do senhor. Ele tem a escola, tem a professora, tem os colegas. Não é suficiente. Então, o que a senhora sugere? Ela fechou o caderno. Sugiro que o senhor faça um esforço, participe de alguma coisa na vila, leve o Lucas em festas, em eventos, deixe ele ter vida além dessa fazenda, porque se ele ficar isolado aqui igual o senhor sempre ficou, a gente só vai estar repetindo o ciclo de solidão. As palavras doeram, mas eram verdade. Tá bom, vou tentar. Não é tentar, é fazer. Tá bom, vou fazer. Ela levantou. Vou liberar o senhor para continuar com o Lucas enquanto o processo anda. Mas vou voltar e vou verificar se as coisas melhoraram, se o Lucas está tendo vida normal de criança, se o senhor está aprendendo a ser pai de verdade. Quanto tempo tenho? 3 meses. Volto em 3 meses. E aí a gente vê os próximos passos. Ela foi embora, deixando o peso das palavras. Lucas veio correndo da sala. O que ela disse? Ela vai me tirar daqui? Abaixei na frente dele. Não, ela vai me dar uma chance. Uma chance de provar que consigo ser um pai bom. Mas para isso, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Que coisas? Vamos ter que sair mais, conhecer gente, participar das coisas da vila. Não pode ser só eu e você aqui na fazenda. Você precisa ter vida de criança normal. Ele fez cara feia. Eu gosto de ficar aqui. Eu também. Mas a gente precisa de equilíbrio e desde então a gente vem tentando. Os domingos na vila, a primeira vez que fomos na missa, foi estranho demais. Fazia anos que eu não pisava numa igreja, desde o enterro da minha mãe, provavelmente. Nunca fui religioso, nunca achei que Deus se importava muito comigo. Mas Lucas precisava de convívio social. E a igreja era o lugar onde todo mundo se encontrava domingo de manhã. Chegamos atrasados, a missa já tinha começado. Entramos devagar, tentando não fazer barulho. Todo mundo virou para olhar. Sussurros, olhares curiosos. Sentamos no último banco. Lucas grudado em mim, olhando tudo com olhos arregalados. A missa foi longa, chata, mas no final, quando as pessoas começaram a sair, várias vieram falar comigo. José, fazia tempo que a gente não te via. Quem é esse menino? É seu neto? É meu filho, respondi. A palavra ainda estranha, mas firme. Tô no processo de adotar ele. As reações foram mistas. Alguns sorriram, outros franzam a testa. Mas uma senhora, Dona Maria, ajoelhou na frente de Lucas. Oi, querido. Qual seu nome? Lucas, ele respondeu baixinho. Prazer, Lucas. Eu tenho um neto da sua idade. Chama Pedro. Eles estudam na mesma escola. Eu conheço o Pedro. Ele senta 2 cadeiras na frente da minha. Que legal. Talvez vocês possam brincar juntos algum dia. Lucas olhou para mim. Eu acenei. Pode ser, ele disse, um sorriso pequeno aparecendo. Desde então, todo domingo a gente vai na missa. Lucas ainda não gosta muito. Fica impaciente. Mexe muito.
Mas depois, quando as pessoas vêm conversar, ele vai soltando aos poucos. Conheceu Pedro. Viraram amigos. Não melhores amigos, mas o suficiente para Lucas chegar em casa contando alguma coisa que Pedro disse. Alguma brincadeira que fizeram no intervalo. É pouco, mas é progresso. Também comecei a levar ele nas festas da vila. Festa junina, festa de fim de ano, aniversários de gente que eu mal conheço, mas que convida mesmo assim. No começo eu ficava desconfortável. Não sei conversar com gente. Passo anos demais sozinho. Esqueci como funciona, mas Lucas precisa. Então eu vou. Fico num canto tomando café, observando ele correr com as outras crianças, ouvindo ele rir. E isso vale qualquer desconforto. As noites difíceis. Nem tudo é fácil. Tem noites que Lucas acorda gritando. Pesadelo. Sempre o mesmo. Alguém levando ele embora. Alguém me tirando dele. Na primeira vez, eu não sabia o que fazer. Fiquei parado na porta do quarto, ouvindo ele chorar, sem saber se devia entrar ou deixar ele se acalmar sozinho. Acabei entrando. Sentei na beirada da cama. Coloquei a mão no ombro dele. Foi só um sonho. Não foi. Era real. Eles vieram me buscar. Te afastaram de mim. Te levaram embora. Ninguém vai me levar de você. Como você sabe? Porque eu não deixo. Mas e se você morrer? E se você ficar doente? E se... Lucas, para. Ele parou, olhando para mim com olhos cheios de medo. Eu não vou morrer, pelo menos não tão cedo. E se um dia, muito longe ainda, ou acontecer alguma coisa comigo, você já vai ser adulto, já vai conseguir se virar sozinho. Mas eu não quero ficar sozinho de novo. Você não vai ficar, porque até lá você vai ter amigos, vai ter vida, vai ter gente que se importa com você. Promete? Prometo. Ele deitou de novo. Fiquei ali até ele dormir, sentado na cadeira velha do canto do quarto, observando o peitinho dele subir e descer com a respiração. E pensando que talvez eu também tenha medo. Medo de que alguma coisa aconteça comigo e ele fique sozinho de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de falhar. Mas não falo isso para ele, porque ele precisa de segurança, não de mais dúvidas. O aniversário Lucas fez 8 anos em outubro. Descobri a data quase por acaso. Estava ajudando ele com o dever de casa quando vi no caderno. Data de nascimento. É hoje? Perguntei. Ele olhou para o caderno. Deu de ombros. Mais ou menos. Ninguém sabe direito. Mas a tia do abrigo escolheu esse dia. 12 de outubro. E você nunca comemorou? Não. Por quê? Porque no abrigo comemorava tudo junto. Um bolo grande uma vez por mês para todo mundo que fazia aniversário naquele mês. E nas casas, ninguém lembrava. A frieza na voz dele me machucou. Esse ano a gente comemora. Falei. Direito. Os olhos dele arregalaram. Sério? Sério. Mas não precisa. Eu não. Precisa sim. Todo mundo merece comemorar o dia que nasceu. No sábado antes, fomos na vila. Compramos chocolate, comprei açúcar, leite condensado, manteiga, ingredientes para fazer bolo. Você sabe fazer bolo? Lucas perguntou no caminho de volta. Não, mas a gente aprende. Passamos a tarde inteira na cozinha. Eu tentando seguir a receita que Dona Maria tinha me dado, Lucas ajudando, lambuzado de massa até o cotovelo. O primeiro bolo queimou. O segundo ficou cru no meio. O terceiro ficou torto, mas deu para comer. Cobrimos com brigadeiro. Colocamos 8 velas que eu tinha comprado escondido. Quando anoiteceu, apaguei as luzes da cozinha, acendi as velas, cantei parabéns desafinado. Lucas ficou parado olhando o bolo, as velas refletindo nos olhos dele. Faz um pedido, falei. Pode ser qualquer um? Qualquer um. Ele fechou os olhos. Ficou assim um tempo. Depois, soprou as velas de uma vez. O que você pediu? Não posso falar, senão não se realiza. Tá bom, então vem.
Vamos comer bolo. Cortamos fatias enormes. Comemos com a mão, lambuzamos a cara, rimos. E naquela noite, vendo Lucas sorrir daquele jeito, com brigadeiro nos dentes e felicidade verdadeira no rosto, eu percebi que ele não era mais só uma criança que eu encontrei na porteira. Ele era meu filho, de verdade. A segunda visita de Dona Célia 3 meses depois, como prometido, Dona Célia voltou. Dessa vez eu estava mais preparado. A casa continuava simples, mas agora tinha desenhos de Lucas nas paredes. Tinha brinquedos no canto da sala. Tinha vida. Ela chegou de manhã. Lucas estava na escola. Melhor assim. Bom dia, senhor José. Bom dia, Dona Célia. Entre, por favor. Ela entrou, olhou ao redor, notou as mudanças. Tá diferente. A gente foi fazendo aos poucos. Ela caminhou pela casa. Entrou no quarto de Lucas. Agora tinha mais roupas, mais brinquedos, livros empilhados na mesinha improvisada. E a escola? Como ele está indo? Bem, as notas são boas. A professora disse que ele é inteligente. Só precisa de mais confiança. E socialmente, fez um amigo. Pedro. Eles brincam juntos no intervalo. No domingo passado, o Pedro veio passar a tarde aqui. Aqui na fazenda? Aqui. Dona Maria trouxe ele. Ficaram brincando até escurecer. Até que foi bom. Lucas precisava ter amigo visitando. Ela anotou. E o senhor? Tá saindo mais? Todo domingo vamos na missa. Participo das festas da vila quando tem. Não sou de falar muito, mas apareço. E como o senhor se sente com tudo isso? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Com a paternidade, com ter uma criança na sua vida, o senhor que viveu sozinho tanto tempo, como está sendo? Sentei devagar. É estranho, mas é bom. Acordo e tem alguém na casa. Cozinho para 2. Lavo roupa para 2. Tenho que pensar em horário, em dever de casa, em se ele está comendo direito, coisas que nunca precisei pensar. E o senhor gosta? Gosto. Bem mais do que eu achei que ia gostar. Por quê? Porque ele me lembra que ainda tem sentido. Que ainda dá para fazer diferença. Que não morri junto com todo mundo que perdi. A voz saiu embargada. Dona Célia ficou quieta. Depois fechou o caderno. Senhor José, vou ser honesta. Quando vim aqui da primeira vez, eu tinha dúvidas. Achei que talvez o senhor tivesse pegado o Lucas por solidão, que talvez não fosse durar. E agora? Agora eu vejo que eu estava errada. O senhor não pegou o Lucas para preencher sua solidão. O senhor salvou ele, e ele salvou o senhor. E isso é família de verdade. Engoli seco. Então, o processo vai andar? Vai, vou fazer um relatório favorável. Vou recomendar que a adoção seja aprovada. Ainda vai demorar. Tem burocracia, tem papel, mas vai sair. Fechei os olhos. Soltei o ar que estava segurando. Obrigado. Não me agradeça, só cuida bem dele. Vou cuidar. Até o fim. Ela levantou. Foi até a porta. Antes de sair, virou. Senhor José, o Lucas tem muita sorte de ter encontrado o senhor. Não. Eu que tenho sorte de ter encontrado ele. Ela sorriu pequeno. Então vocês dois têm sorte. E isso é raro. Aproveita. O Natal. Foi o primeiro Natal que eu comemorei em décadas. Sempre odiei Natal. Me lembrava de tudo que eu não tinha. Família, gente para sentar na mesa, risada, vida. Mas Lucas estava animado, tinha feito cartão na escola, tinha desenhado árvore de Natal no caderno, tinha perguntado se ia ter peru, se ia ter presente. Não tive coragem de dizer que nunca comemorei. Então comemorei. Comprei um frango grande, que era o que eu podia pagar. Fiz arroz, farofa, salada. Dona Maria me deu a receita do pudim dela. Tentei fazer. Ficou estranho, mas comestível. Não tinha árvore. Mas cortei um galho de árvore grande, coloquei num balde com terra, enfeitei com o que tinha. Papel colorido, pedaços de pano. Até ficou bonito. E embaixo coloquei um presente. Tinha ido na vila escondido. Comprei uma bola de futebol. Nova, daquelas boas. Vi Lucas olhando ela na vitrine várias vezes. Mas nunca pediu, nunca pede nada. Na véspera de Natal, depois do jantar, chamei ele para a sala.
Tá vendo aquele embrulho ali? Ele olhou. Olhou para mim. Olhou de novo. É para mim? É. Sério? Sério. Ele correu. Pegou o embrulho. Abriu devagar, com cuidado, como se não quisesse rasgar o papel. Quando viu a bola, congelou. Você comprou isso para mim? Comprei. Mas deve ter custado caro. Não importa. Mas, Lucas, você é meu filho. Pai dá presente para filho no Natal. É assim que funciona. Ele abraçou a bola e começou a chorar. Ninguém nunca me deu presente de Natal. Meu coração apertou. Agora você tem, e vai ter todo ano, enquanto eu tiver vida para comprar. Ele largou a bola e me abraçou, forte, apertado. Eu te amo. Ele murmurou no meu ombro. Fechei os olhos. Fazia tanto tempo que ninguém falava isso para mim. Tanto tempo que eu nem lembrava mais como era ouvir. Eu também te amo, filho. E era verdade. O dia que o papel chegou, 6 meses depois da segunda visita de Dona Célia, chegou uma carta. Era de manhã. Eu estava tirando leite da vaca quando ouvi o carro dos Correios parando na porteira. Homem desceu, buzinou, fui até lá. Ele entregou um envelope grande. Olhou para mim com curiosidade. É documento importante, tem que assinar aqui. Assinei com a mão tremendo. Voltei para casa devagar. Sentei na mesa da cozinha. Olhei para o envelope fechado. Dentro tinha a resposta. Se o processo tinha sido aprovado, se Lucas ia ser meu filho de verdade, legalmente, oficialmente, ou se tinham negado, se iam tirar ele de mim. Respirei fundo, abri. Tinha várias folhas, papelada oficial, carimbos, assinaturas. E na última página, em letras grandes, adoção deferida. As pernas falharam. Sentei de novo. Li 3 vezes para ter certeza. Aprovado. Lucas Ferreira da Silva, meu filho, oficialmente. Olhei para o relógio. 12:00. Quase hora de buscar ele na escola. Levantei rápido. Peguei as chaves da caminhonete. Dirigi mais rápido que o normal. Cheguei na escola 15 minutos adiantado. As crianças ainda estavam tendo aula. Esperei do lado de fora, segurando o papel, o coração batendo descompassado. Quando o sino tocou, Lucas foi um dos primeiros a sair. Veio correndo como sempre. Você chegou cedo. Cheguei, porque tem uma novidade. Que novidade? Respirei fundo. Segurei os ombros dele. O papel saiu. Ele piscou. Que papel? O papel da adoção. Chegou hoje. Tá aprovado. Ele ficou completamente imóvel. Tá falando sério? Tô. Olha aqui. Mostrei o documento. Ele leu devagar. O nome dele. Meu nome. As assinaturas. Isso quer dizer que agora é oficial. Você é meu filho. De verdade. Para sempre. Ninguém pode te tirar de mim. Ninguém pode te devolver. Você tem família, tem sobrenome, tem lugar no mundo. Os olhos dele encheram. O queixo tremeu. Para sempre? Para sempre. Ele se jogou nos meus braços ali mesmo, no meio da rua, na frente da escola inteira, e chorou. Chorou alto, sem segurar, sem vergonha. Chorou tudo que tinha segurado. Todo medo, toda insegurança, toda dor de achar que ia ser abandonado de novo. E eu segurei ele forte, deixando ele molhar minha camisa, deixando ele chorar tudo o que precisava chorar. As pessoas passavam e olhavam, mas eu não me importei, porque naquele momento só importava ele, meu filho, Lucas Ferreira da Silva. 1 ano depois, a porteira continua rangendo. Continuo prometendo consertar. Continuo não consertando. Mas agora tem um motivo. Lucas gosta do barulho. Diz que é o som de casa, o som de chegar, o som de saber que tem alguém esperando. A vida mudou, mas não virou perfeita. Ainda tem dias difíceis, ainda tem pesadelo, ainda tem insegurança, mas também tem risada, tem bagunça, tem bola espalhada pelo terreiro, tem bota pequena do lado da minha na varanda. Lucas está maior, mais forte, mais seguro, fala mais, sorri mais.
Até já contestou algumas coisas que mandei fazer. No começo fiquei sem saber como reagir. Nunca tinha lidado com criança que contesta. Mas Dona Maria disse que é normal, que é sinal que ele está confortável, que sabe que pode discordar sem ser abandonado. Faz sentido. Ontem ele trouxe 3 amigos da escola para passar a tarde. A casa virou zona, correria, grito, bagunça. Eu fiquei na varanda tomando café, observando, e percebi que gostei. Gostei do barulho, da vida, de saber que minha casa finalmente tem alma. À noite, depois que todo mundo foi embora, estávamos jantando quando Lucas falou: "Pai, posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Por que você me salvou naquele dia?" Parei com o garfo no ar. "Como assim? Você podia ter fingido que não me viu, podia ter chamado alguém e ido embora, mas você parou, você me trouxe para dentro, você cuidou. Por quê?" Coloquei o garfo na mesa. Pensei antes de responder. "Porque quando vi você sentado naquela porteira, vi eu mesmo, vi a criança que fui, abandonada, sozinha, sem ninguém, e eu lembrei de como doeu, de como marcou, de como destruiu pedaços de mim que nunca se consertaram." A voz saiu apertada, e eu pensei: não quero que mais ninguém sinta isso. Não se eu puder evitar, não se eu puder fazer diferente. Mas você nem me conhecia. Não precisava conhecer. Criança abandonada é criança abandonada. Não importa o nome, não importa a história. Dói do mesmo jeito. Lucas ficou quieto. Depois perguntou baixinho: "Você se arrepende?" Olhei para ele, para os olhos grandes, para o cabelo bagunçado, para a cara de menino que estava virando adolescente aos poucos. "Nunca, nem por um segundo. Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida." "Mesmo? Mesmo. Antes de você chegar, eu estava morrendo aos poucos. Estava virando pedra, esquecendo como é sentir, como é viver. Você me salvou tanto quanto eu te salvei." Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda me pega de surpresa. "Eu também acho que a gente se salvou. Então foi bom para todo mundo." Foi. Terminamos de jantar em silêncio confortável. Lavamos a louça juntos. Sentamos na varanda vendo o céu estrelado. "Pai", ele falou de repente. "Fala. Você acha que minha mãe pensa em mim às vezes?" A pergunta doeu, mas era justa. "Não sei, filho. Talvez sim, talvez não. Mas o que importa é que você tem família agora. Tem lugar. Tem gente que te ama de verdade." "Eu sei, mas às vezes eu fico pensando, por que ela não me quis? O que tinha de errado comigo?" Virei para ele, peguei o queixo dele com cuidado. "Não tinha nada de errado com você. Nada. O problema nunca foi você. Foi ela que não estava preparada. Foi a situação que era difícil. Foi 1000 coisas que você não tem culpa. Como você sabe? Porque eu te conheço. E você é um menino bom, inteligente, corajoso. Qualquer mãe teria sorte de ter você. Mas ela não quis. A perda foi dela, não sua." Ele encostou a cabeça no meu ombro. "Às vezes ainda dói. Eu sei. E vai doer sempre. A gente não esquece essas coisas. Mas vai doer menos. E você vai ter tanta coisa boa na vida que a dor vai virar só uma parte pequena. Não a parte que define você. Promete?" "Prometo." Ficamos ali, pai e filho, olhando as estrelas, ouvindo os grilos, sentindo o vento. E naquele momento, naquela varanda, naquela fazenda perdida no meio do nada, éramos a família mais completa do mundo. Lucas tem 13 anos agora. Tá na altura do meu ombro. Voz começando a engrossar, pelos aparecendo, virando homem aos poucos, continua estudando, notas boas, quer ser veterinário, vive trazendo bicho machucado para casa, passarinho com asa quebrada, cachorro abandonado, gato atropelado. A gente cuida juntos. Alguns sobrevivem, outros não, mas ele nunca desiste. Diz que aprendeu comigo, que aprendi a não desistir de gente. Então, ele não desiste de bicho. Faz sentido.
Hoje é sábado. Estamos consertando a cerca dos fundos. Trabalho pesado. Mas ele aguenta, tá forte. Pai, estava pensando numa coisa, ele diz martelando o arame. Que coisa? Quando eu fizer 18, você acha que eu devia procurar minha mãe? Paro de martelar. Olho para ele. Você quer procurar? Não sei. Às vezes penso que sim, que eu devia saber, que eu devia ouvir o lado dela. E outras vezes eu penso que não importa, que eu já tenho você, que já tenho família, que não preciso de mais nada. E qual você acha que é o certo? Ele fica quieto pensando. Não sei. Tudo bem não saber. Você ainda tem tempo para decidir. E qualquer coisa que você decidir, eu vou apoiar. Mesmo se eu quiser procurar ela? Mesmo assim. Porque você tem direito de conhecer sua história, toda ela, não só a parte comigo. Ele sorri. Obrigado. De nada. Voltamos a trabalhar. O sol tá alto, queimando. Mas é bom. É trabalho honesto, em terra nossa, com gente nossa. Quando terminamos, sentamos debaixo da mangueira, bebendo água fresca, suados, cansados. Sabe o que eu mais gosto daqui? Lucas pergunta de repente. Do quê? Do silêncio. Não é silêncio ruim, é silêncio bom, silêncio de paz. Entendo. No abrigo era silêncio pesado, silêncio de tristeza. Aqui é diferente. É silêncio de ter alguém do lado, de saber que não está sozinho mesmo sem falar. Olho para ele, para o menino que encontrei sentado na porteira, magro, sujo, perdido. E vejo o jovem que ele está virando, forte, seguro, encontrado. Você sabe que eu te amo, né? Falo de repente. Ele vira, surpreso. Sei, você me fala isso todo dia. Eu sei. Mas quero que você saiba de verdade. Que entenda, você mudou minha vida completamente. Me deu motivo para acordar, para viver, para ser melhor. Você também mudou a minha. Me deu família, me deu nome, me deu lugar no mundo. A gente se salvou então. A gente se salvou. Ficamos ali sentados, debaixo da árvore, no meio do pasto, na fazenda que agora é nossa. A porteira range lá longe, som de casa, som de lar, e eu percebo algo. Passei a vida inteira achando que solidão era minha sina, que nasci sozinho, viveria sozinho, morreria sozinho, mas estava errado. Solidão não era sina, era escolha. Escolha de fechar a porta, de não deixar ninguém entrar, de construir muro tão alto que nem eu mesmo conseguia ver o lado de fora. Até o dia que um menino apareceu sentado na minha porteira e mudou tudo. Não porque ele era especial, não porque eu era herói, mas porque a gente decidiu ficar, decidiu tentar, decidiu construir família onde não tinha. E isso é o que a vida é de verdade. Não é esperar alguém perfeito, é pegar quem Deus colocou no caminho e escolher amar de verdade. Olho para o céu imenso do interior, o sol começando a se pôr, pintando tudo de laranja e vermelho. Vamos voltar para casa? Lucas pergunta. Vamos. Levantamos, caminhamos lado a lado pela propriedade, pai e filho. Família de verdade, escolhida, conquistada, construída tijolo por tijolo em cima de amor verdadeiro. A porteira range quando abrimos, e pela primeira vez em mais de 50 anos, eu sorrio para o som. Porque não é só som de porteira velha, é som de casa cheia, de vida vivida, de solidão vencida. É o som de onde o silêncio aprendeu a falar e disse, você não está mais sozinho.